Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela ideia de que investir é um bicho de sete cabeças? Pois é, hoje a gente vai descomplicar isso tudo. Imagina só, construir uma casa, a sua própria casa financeira, sabe? Tijolo por tijolo. E tudo começa, claro, com uma fundação bem forte. Vamos juntos assentar essa primeira pedra. Pensa nos grandes nomes, sabe? Warren Buffett, Ray Dalio. A gente olha para eles e pode até parecer mágica, não é? Mas não é. O que eles têm em comum são três coisas bem simples, mas muito poderosas: consistência, conhecimento e uma visão de longo prazo. O Buffett, por exemplo, lia mais de 500 páginas por dia. É essa dedicação, esse foco lá na frente, que mostra o que é realmente possível alcançar. É super inspirador, com certeza. Mas aí fica aquela pergunta na cabeça: tá legal, mas e quem está começando agora? Do zero. Como é que se sai de só admirar para partir para ação de verdade? É exatamente esse o nosso papo de hoje. Então, olhe só o nosso roteiro. Primeiro, a base de tudo. Depois, a gente vai conhecer o projeto de investimento chamado Arca. Em seguida, vamos ver como montar os blocos, criar uma primeira carteira na prática e, por fim, o segredo para tudo isso durar uma vida inteira: a manutenção. Vamos lá. O primeiríssimo passo, e olha, esse é o mais importante de todos, não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre se proteger. É sobre não perder dinheiro quando o mar fica agitado. E para isso, a gente precisa de uma fundação. E essa fundação tem nome: Reserva de Emergência. E olha, essa ideia não é de hoje, viu? É milenar. Pensa na história de José do Egito. Nos 7 anos de fartura, o que ele fez? Guardou. E quando vieram 7 anos de crise, ele não só sobreviveu, ele prosperou. É exatamente isso que a reserva de emergência faz. Não é só um escudo para se defender. É uma ferramenta para aproveitar as oportunidades quando todo mundo está em pânico. Mas afinal, o que é essa tal de reserva de emergência? É bem simples, na verdade. É um dinheiro guardado, equivalente a mais ou menos 12 meses do custo de vida mensal de uma pessoa. Pensa em tudo: aluguel, contas, supermercado, tudo mesmo. Para quê? Para se acontecer algum imprevisto, perder o emprego, uma emergência de saúde, não ser preciso vender os investimentos às pressas no pior momento possível. É a sua tranquilidade. Ok, e onde é que esse dinheiro fica? A regra é clara: num lugar seguro e que dê para pagar o dinheiro rápido, a qualquer momento. No Brasil, as melhores opções são Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, fundos DI, que também são bem seguros e de resgate rápido, ou até uma conta digital que renda mais que a poupança. E por falar em poupança, por que não ela? Porque a poupança tem uma pegadinha, uma falsa liquidez. O rendimento só cai no aniversário do depósito. Se precisar sacar antes, perde o rendimento daquele mês. Para a emergência, isso não funciona. Beleza. Fundação pronta, terreno seguro, agora sim a gente pode começar a subir as paredes da nossa casa financeira. E para isso vamos usar um projeto, um método chamado Arca. É um nome fácil de lembrar e que vai guiar toda a nossa construção. O primeiro A da nossa arca é de ações. Pensa nas ações como o motor do foguete, sabe? É o que vai dar o grande impulso para o patrimônio crescer no longo prazo. Afinal, investir em ações é ser um pouquinho dono de grandes empresas. E para ter uma ideia do poder disso, olha só que loucura. Um único dólar investido lá em 1802 em ações teria virado 54 milhões de dólares em 2021. Isso mesmo, 54 milhões. Esse é o poder dos juros compostos. Seguindo, o R é de Real Estate. Imóveis, né? Aquele sonho do aluguel caindo na conta todo mês. Mas vamos ser sinceros, comprar um imóvel físico para alugar não é para qualquer um. É caro, dá dor de cabeça, mas a solução está nos fundos imobiliários. Com eles dá para investir em shoppings, galpões e escritórios com pouco dinheiro. E o melhor, receber os aluguéis todo mês isentos de imposto de renda. É muito mais prático. O C da nossa arca é de caixa, que aqui a gente vai chamar de renda fixa. Se as ações são o motor, a renda fixa é a âncora do barco. É o que traz estabilidade, segurança, previsibilidade. E olha que curioso, aqui no Brasil de 1995 para cá, a renda fixa medida pelo CDI rendeu mais que a Bolsa de Valores. Pois é, ela serve também como um termômetro para a gente saber a hora certa de ajustar a carteira. E para fechar a arca, o último A é de ativos internacionais. Por que isso é importante? Simples, para não colocar todos os ovos na mesma cesta, que no caso seria o Brasil. Investir lá fora protege do risco do nosso país, da nossa moeda. E claro, abre a porta para investir nas maiores empresas do mundo. Pensa em Apple, Microsoft, elas não estão na nossa bolsa. E ter uma parte do patrimônio em dólar, uma moeda forte e estável, é uma camada a mais de proteção. Certo, então a gente já tem o projeto ARCA.
Mas e agora? Como é que se pega esses materiais de construção todos e junta? A boa notícia é que não precisa ser nenhum gênio das finanças para fazer isso. Tem um jeito bem simples. A ferramenta mágica para quem está começando se chama ETF. Pensa assim, em vez de ir ao supermercado e comprar cada ingrediente para fazer um bolo, você compra uma caixinha de mistura pronta. O ETF é essa mistura pronta. Com uma única compra, leva-se uma cesta inteira de ativos. É o jeito mais fácil e rápido de diversificar. Chegou a hora, vamos sair da teoria e ir para a prática. Vou mostrar agora um exemplo de como seria uma primeira carteira de verdade usando a estratégia Arca e a simplicidade dos ETFs. Olha aí, uma carteira inicial, bem equilibrada, poderia ter mais ou menos essa cara. Dá para ver direitinho a divisão entre os 4 pilares da Arca. E claro, vale lembrar, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? É só um exemplo prático para ilustrar como os conceitos que a gente viu se conectam. Vamos traduzir esse gráfico. Para ter ações, o ETF BOVA11 já resolve. Para imóveis, tem o XIFF11, uma cesta com vários fundos imobiliários. Na parte de renda fixa, pode ser aquele Tesouro Selic que a gente já falou. E para os ativos internacionais, o IVVB11 permite investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos de uma vez só. Viu como é simples? 4 ativos e a carteira está montada. Ok, a casa está construída. E agora? Acabou? Não. Agora vem o segredo, a parte que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença. A manutenção. Uma casa precisa de reparos, de uma pintura nova, e uma carteira de investimentos precisa de uma coisinha chamada rebalanceamento. E qual é o poder disso? Imagina que alguém começou com R$1.000. O mercado subiu, desceu e no final a pessoa terminou com os mesmos R$1.000. Empatou. Agora, outra pessoa com os mesmos R$1.000 e no mesmo cenário fez o rebalanceamento, ou seja, vendeu um pouquinho do que subiu muito para comprar mais do que caiu. O resultado? No final, ela não tinha 1.000, mas sim R$1.562. Um ganho de mais de 56%, só com esse ajuste simples. É impressionante. No fim das contas, a grande lição é essa. Investir com sucesso não é sobre dar uma tacada de sorte, sabe? Não é tentar acertar a melhor ação do ano. É sobre ter um plano bom e simples, como o Arca, e seguir esse plano com disciplina. Ano após ano. É um jogo de consistência, não de genialidade. E com isso, fica aqui uma reflexão. O mapa, o projeto da construção, está aí. Ele é claro. A grande questão agora não é mais o que fazer, mas sim ter a disciplina para fazer. A diferença entre um projeto no papel e uma fortaleza financeira sólida está exatamente aí, na disciplina de seguir o plano.